Bem-vindos a mais um podcast com a Dani, Fisiologia na Prática. E a minha convidada de hoje também é uma profissional de educação física, uma pessoa muito especial que tem um currículo incrível. Primeiro eu apresento, depois eu vou ter que ler, porque tem muita coisa aqui. Mari, seja muito bem-vinda ao meu podcast. É um prazer receber você aqui. Ai, o prazer é meu. Eu tô super feliz. É o meu primeiro podcast da vida. Olha, estreia! Estreia. E mais ainda de estar com você, que eu admiro muito, já de longa data. De muitas ondas por aí. A gente vai contar um pouquinho dessa história. Então, deixa eu ler aqui, né? Mari, carinhosamente, mas é a professora doutora Mariana Gomes. Ela é profissional de educação física. Gente, eu preciso ler o currículo aqui, porque realmente é bem extenso. Então, a Mari é doutora em atividade física adaptada pela Faculdade de Educação Física da Unicamp, com estágio sanduíche na Université de Toulouse, França. Ai, que chique! Em didática dos esportes de combate. Ela é mestre também na área de concentração de atividade física e adaptação à saúde, na Faculdade de Educação Física também na Unicamp. E também é formada, graduada pela Unicamp, tem uma longa vida acadêmica aí na Unicamp e atualmente também é professora da Unicamp, no curso de Educação Física na Unicamp. Ela foi bolsista do Programa Santander de Mobilidade Internacional na Universidade de Corunha, na Espanha. Temos Espanha em comum também. Ela desenvolve vários projetos na linha de pesquisa Ensino de Lutas e Esporte de Combate, Pedagogia do Esporte e Atividade Física e Esporte para Pessoas com Deficiência. Ela trabalhou nas 3 edições de Jogos Paralímpicos e eu quero saber um pouquinho dessa história, que foi Pequim, 2008, Londres, 2012 e Rio, 2016. Além disso, ela é consultora especializada em metodologias de ensino de esportes, esportes paralímpicos, ensino de lutas e esporte de combate. Além disso, ela é faixa preta, terceiro dan de jiu-jitsu. E ainda tem uma história para contar, porque ela também é faixa preta de judô, que ela pegou essa faixa preta durante a sua gravidez. Meu Deus, é muita história. Então, peraí, vamos começar essa história aí direito. Primeiro, assim, eu sempre começo o podcast falando como que eu conheci, como é que as pessoas passaram na minha vida, né? E aí eu queria contar um pouquinho dessa história aqui pra vocês, porque eu e a Mari, a gente se conheceu na praia. E eu acho que, assim, quem não é carioca não consegue entender, né, como as amizades surgem nas areias das praias do Rio de Janeiro, né? Porque a nossa praia é uma coisa bem territorialista, né? Uhum. São sempre os mesmos grupos, os mesmos nichos que frequentam, né? Sim. Os mesmos locais. Então, assim, a gente se conheceu numa aula de surf, né? Eu tava fazendo lá, surfando, temos a nossa professora em comum, que é a querida Manu. E aí a Mari também tava sempre lá, com o maridão, com a filhota, sempre acompanhando lá. E numa dessas, né, a gente sempre conversava um pouquinho ali na areia, aquele entra e sai, falava da onda, ela sempre lá, estava sempre incentivando. Aí teve um dia que a Manu falou assim, você precisa fazer uma aula junto com a Mari, né? Porque acho que vocês têm tudo a ver, vocês são da educação física. Aí eu falei, eu não sabia, né? Ah, sim, vocês são doutoras, ela explicando. Falei, vamos fazer uma aula junto. É bom que uma motiva a outra. E aí, essa aula foi mais um podcast do que uma aula, porque a gente não parava de falar dentro d'água, né? Mesmo foi pouco. Então, assim, a gente surfou, tá? A gente conseguiu, o mar tava bem calminho, então tinha um espaço entre as ondas, mas a gente falou mais do que surfou naquele dia. E a partir dali, descobrimos, né, que além do surf em comum, também temos muitos amigos envolvidos com esporte, envolvidos com educação física em comum. Então, assim, Mari entrou na minha vida. E é impressionante, né? Porque foi dos dois lados. Quando a gente postou uma foto juntas, aí, Dani, você conhece fulano? Você conhece? Do meu lado, eu, Mari, você conhece também? Conhece todo mundo, assim, a gente realmente conhece muita gente em comum, né? Então, coisas da educação física, coisas do esporte, completamente esperado, né? Sim. Que legal. E como é que foi, assim, eu sei que você tem essa vida esportiva, então quem é atleta não adianta, né? Tá sempre envolvida com alguma modalidade, sempre querendo, né, aprender uma coisa. Como é que foi a tua chegada no surf lá? Porque você ficava quietinha na areia, né, vendo o maridão, aí também quero tentar isso aí.
Na verdade, uma das coisas que me chamou a atenção foi você mesma na água, né? E eu fui levar o meu filho mais velho, e a gente tava morando perto da praia. E aí, ali, aquele ano de pandemia, né? Foi 2021. E aí, querendo fazer atividade, né, outdoor e tal. E aí, mas eu sempre quis surfar, eu achava que eu tinha tudo a ver com surf. E tinha vibe. Não, eu tinha muita vibe, muito estilo de vida, eu só não sabia surfar. E quando eu morei na Espanha, eu fiz uma disciplina lá na faculdade, que era habilidades de deslizamento. E aí tinha surf, patinação e tal, e tinha o quintal. O quintal da faculdade também era o mar, né? Então a gente fez a disciplina teórica e foi pra prática. Então esse deslizamento era em rodas, era em onda. Isso. Que máximo. Era bodyboard, era surf, era patins, skate, patinação no gelo, enfim, de tudo. A disciplina era incrível. Que legal. E aí mas eu tive uma experiência que não foi tão... Foi legal, mas assim, eu achei que não era muito pra mim, sabe? Porque eu não tinha tido uma aula assim que nem a gente teve, né? Ali, individualizada e com um olhar diferente mesmo pra quem tá começando, né? A gente que é do esporte acha que é só pegar e sair fazendo. Tem habilidade, então vai lá. E aí, de repente, não deu certo. Não, então esse aí não é pra mim, né? E aí foi isso. Aí eu tava indo levar o Francisco. E aí o Caio quis começar também. E aí eu fiquei lá assistindo, e aí um dia vi você, né? Falei, nossa, que legal, né? Pensei assim, a gente parece ter mais ou menos a mesma idade. O mesmo biotipo. Eu falei, acho que, né, de repente, então você me inspirou. E eu saía da água sempre assim, com um sorriso. Isso. Incrível, foi maravilhoso. Uma super energia. E aí o Zé, né, que era a pessoa responsável lá pela escolinha, um dia falou, você tá aí sentada, você é desse tamanho aí, com esses braços desse tamanho, vai lá remar, vai lá fazer alguma coisa, não sei o quê. E aí eu fiz a aula, aí pronto, né? E aí me apaixonei e fiquei, assim, uma adolescente. Só falava disso, só queria saber disso, só queria comprar coisas relacionadas ao surf. E assim continuo, no caso. Só que assim, eu reconheço que eu sou, assim, de ondas pequenas. Eu não gosto de mar grande. Essa aqui virou uma Big Rider. Não, só bota foto, só condão. Eu falei, gente, tá abusada agora. Eu tive um período sabático aí que eu dei uma investida, mas eu também sou conhecida como maroleira. Então não é isso. Ô, Mari, agora conta um pouquinho assim da sua vida esportiva, né? Eu falei do judô, jiu-jitsu. Você começou a luta pelo jiu-jitsu. E como é que foi a sua progressão, assim? O que te levou pra luta? Como é que foi na época, ainda assim, uma menina, né? No meio da luta. Porque a gente tá hoje com uma geração que tá completamente diferente. Mas a nossa geração lá, ainda eram muito poucas mulheres envolvidas, né? E frequentando o ambiente da luta, que era um ambiente ainda muito masculino. E o que te fez, assim, chegar no jiu-jitsu? Bom, meu pai foi aluno do Hélio Gracie, né? Então era daqui, do jiu-jitsu raiz mesmo daqui, né? É uma observação, que embora a vida toda da Mari, assim, acadêmica seja em Campinas, ela é carioca. Então ela nasceu aqui e depois ela foi pra lá. Sou carioca, com um sotaquezinho que me entrega. Bem misturado. Não, pra eles você é muito carioca. Sou muito. E pra cá, eu sou muito paulista. Mas, então, meu pai tinha uma história muito interessante, assim, né? Na luta, com o jiu-jitsu. E era muito amigo, assim, dos irmãos Gracie, né? Do Rickson, do Roller, do Roker, Royce. Então, essa galera. E um outro amigo também, Pedro Sauer, que hoje também é uma pessoa super importante nos Estados Unidos. E que eu chamo de tio. Então, assim, era uma família, assim, mesmo, que eles tinham e treinavam. E aí, meu pai, né, a gente se muda pra Valinhos, na verdade, não é nem Campinas, por conta do trabalho do meu pai. E lá ele procurou uma academia pra treinar, né? E eu, pequena, eu me dava muito bem com ele, então a gente tinha muitas coisas em comum, então eu tinha essa coisa muito ativa do esporte, então tava sempre... Eu ia pra natação e fazia jogava bola, e basquete, não sei o quê. E essas coisas que antigamente, né, eram tidas como mais masculinas, né? Então, ele meio que falava assim, essa aqui é o meu menina, sabe assim? Então,
Que hoje, na verdade, é só uma menina que tá em qualquer lugar, com né? essas habilidades, Exatamente. desenvolvendo, né? E que é assim que eu tento criar a minha, né? Mas antigamente não, era uma menina, entre aspas, mais masculinizada, no sentido de faz de tudo, né? E quer se envolver em várias coisas. E gosta das atividades que são mais de menino, menino, né? exatamente. Aquela coisa bem categorizada. E então eu via ele treinar e via os kimonos e tinha aquela curiosidade, né? Até que um dia eu falei, eu quero ir com você. Ele, mas eu não sei se você vai gostar. Aí eu, mas eu acho que vai ser legal. Enfim, eu meio que me escondi no carro lá no dia que ele ia sair, era um sábado. E peguei um kimono que eu achei que dava em mim, que eu já tinha experimentado no dia anterior. Eu tinha 12 para 13 anos. E aí, quando ele ligou o carro, eu vim com você, não sei o que. E assim fui. E foi super legal, porque, enfim, tinha os meninos, né, da minha faixa etária ali e tal. E treinei com eles e eu lembro que tinha uma corda no pé direito altíssimo na academia. E eu subi a corda, bati o sino e fiz várias coisas. E aí eles me olharam assim, nossa, acho que tem a ver com ela. E aí, assim, eu comecei. Então, meu pai foi o grande incentivador. E aí, depois eu comecei a competir. E aí, comecei a treinar mais sério, né? E aí... Só que esse lugar que eu treinava, né? É um lugar muito tradicional em Campinas. Se chama Borges Judô e Jiu-Jitsu. E o sensei, né? Que era do Jiu-Jitsu, também era do judô. E era de formação do judô. Chegou a ser técnico da seleção brasileira de judô, né? Então... Ele tinha uma coisa muito forte com o judô. E ele falava assim, não, quem vai treinar aqui tem que treinar os dois. Não tem esse negócio de treinar só jiu-jitsu. Então, eu era obrigada, pelo meu sensei, Odair, a treinar judô também. Então, eu não gostava, mas eu ia treinando. Por respeito, claro, por respeito, obediência, tudo aquilo que é muito presente no mundo da luta, né? Mas também tinha muito afeto, muito carinho e, enfim, eu ia. Mas onde eu realmente me divertia e sentia que eu era boa, assim, era no jiu-jitsu. E como é que foi essa situação que você falou que teve que se afastar? E aí, depois, quando você retornou pro judô, você estava grávida para você poder pegar aí a faixa preta. Como é que foi então isso? Eu fui seguindo esse caminho no judô e no jiu-jitsu, meio junto, né? Mas competindo mais no jiu-jitsu, depois eu entrei na faculdade, e aí tinha que decidir ali se eu queria mesmo ser atleta, mas como eu era mulher, o patrocínio do homem era em dinheiro, da mulher era em kimono, né? Tinha todo um esquema diferente. Acabou que eu fui para a faculdade de Educação Física e continuei treinando, competindo, mas mais, né, competições ali menores e nem ia mais para brasileiro, nem nada. E aí o judô eu fui seguindo, né? E quando eu fui pra Espanha, eu tava com a faixa marrom de jiu-jitsu. De jiu-jitsu e de jiu-jitsu. E de judô também, assim. Mas era uma coisa meio que eu treinava menos, né? E aí, quando eu voltei de lá, eu comecei a treinar muito pra faixa preta, né? E pra treinar pra faixa preta, era uma premissa lá na academia que eu tinha que treinar o kata do judô. Então, eu treinava pra faixa preta de jiu-jitsu, mas tinha um exame ali que eu tinha que fazer pra faixa preta de judô, né? E como, institucionalmente, as confederações de judô e jiu-jitsu são muito diferentes, né? Até em termos de consistência, de gestão, né? Tem várias federações de jiu-jitsu, enquanto tem, né, tem uma confederação de judô única, né, que é a CBJ. O jiu-jitsu tem algumas, então você pode ser faixa preta por uma, você pode ser campeão brasileiro por uma e não ser por outra, enfim. Então, né, tem essas divergências. No judô era um processo muito mais longo e mais difícil de pegar a faixa preta. Então, aí eu estava na iminência de ir para a França, já no doutorado, e fiz tudo, peguei a faixa preta de jiu-jitsu, mas falei, bom, a de judô, vou ter que gastar uma grana e tal, vou segurar. E aí segurei, né? E isso foi em 2010 que eu peguei a faixa preta de jiu-jitsu. E aí fiquei esperando para pegar a de judô. Aí em 2016, quando eu tava já trabalhando no Comitê Rio 2016 com a equipe de judô, todo mundo ficou botando pilha em mim. Falou, pô, você não vai pegar a faixa preta, vai fazer o Shodan. O Shodan, né, é o exame de faixa. E o pessoal, enfim, todo mundo graduado e, né, pessoas ali muito potentes no judô. Então, eu fiquei muito inspirada e fui fazer o processo. Só que acabou que treinando, tive uma concussão, tive uma lesão e tive que me afastar. E aí, segurei de novo essa faixa preta. Falei, ai, não acredito, mais 2 anos. Aí, em 2018, eu falei, não, agora eu vou. Agora eu vou pegar, agora chegou, deu.
né? Já tava 8 anos faixa preta de jiu-jitsu. E aí fui. Tô empurrando com a barriga. Literalmente. E aí comecei o processo, falei, animada. Falei, não, agora vai, treinando. E aí, muito engraçado, porque essa coisa dessas amizades, né? Como as amizades surgem. E eu tava prestando um concurso pra UFRJ, pra vaga de judô, né? E treinando e tal. E aí, acabou que eu fiquei em terceira colocada. Mas as 2 primeiras, né? A segunda colocada, a gente ficou muito amiga. E engraçado, né? Porque éramos concorrentes. E ela foi uma das pessoas que me ajudou pra caramba nesse processo de treinar pra faixa preta, né? Então a gente ia na escola e achava um tatame e se escondia. E outras pessoas queridas, tipo a Dani Pouzin, ex-atleta e maravilhosa também. Muita gente me ajudou, sabe? Muitas amigas. Foi super especial. E aí, no meio do processo, eu engravidei. E aí eu falei, não acredito que eu vou ter que desistir de novo. E aí eu fui conversar com o pessoal, com a comissão de grau. Expliquei minha situação. Eu falei, olha, eu gostaria de saber se a gente podia adaptar o exame, né? E eu já tô no processo, eu já treino, né? É diferente de uma pessoa que não treina, né? Então, eu já sou aqui... já tô aqui dentro desse processo, já sei como funciona. Algumas coisas eu vou ter que tomar cuidado, né? Não podia... as quedas que eu tinha antes, que eram muitas, eu tinha que evitar. Mas eu podia continuar aplicando os golpes e fazendo praticamente tudo, né? E eles foram super legais. Então, a comissão de grau, né, da federação aqui do Rio foi super... Foi muito incrível. E, assim, majoritariamente homens, né? Então, me escutaram. E o sensei Marco Aurélio, que era o responsável... conversou com os professores ali e fizeram uma adaptação no meu exame. E aí eu fui, assim, mas foi a grande adaptação foi o meu UQ, né? Que é a pessoa que cai pra você. Que ele tinha 48 quilos, eu acredito. Então, assim, foi tranquilo de jogar. Foi bom. Escolheram um bom voluntário. Exatamente. E os golpes de sacrifício ali que eu tive que fazer. Mas foi super especial, assim, pegar a faixa preta grávida, né? Foi bem bonito. Quebrando barreiras, né? Eu acho barreiras. que isso é sempre importante. E como é que é a Mari mãe? São 2, você tem um casal com uma diferença de idade aí, um menino e uma menina. Sim. Que é o Antônio e a Sofia. O Francisco e a Sofia. E a Sofia. E como é que fica isso? Ter 2, assim, tão diferentes. E mãe de menina com uma demanda, né? Com uma distância também, mesmo que pequena, mas que deu um pulinho, assim, né? Que aí já é uma outra fase de vida, né? A Mari um pouco mais menina, depois a Mari um pouco já mais madura. Como é que foi isso? Bom... um casal, né? O Francisco tem 9, a Sofia tem 4. E o Francisco é um menino muito tranquilo, assim. Ele teve várias questões na infância, assim, de comportamento. E era bem difícil, né? Lidar e tal. Mas hoje em dia, já muito tranquilo. A Sofia, por sua vez... E aí, muitas pessoas atribuem isso ao fato de eu ter feito o exame de faixa preta com ela na barriga, né? Ela já veio ali com uma personalidade muito forte e com... muito assertiva em muitas coisas, né? O Francisco, ele é mais maleável, ele topa mais coisas, né? Já tá aí numa vida de atleta, quer ser jogador de futebol. Mas ele é muito autêntico, assim, né? Tem o apelido dele, que ele se intitula de frango. Ele tem umas coisas muito originais, assim, que são dele, né? E a Sofia... Assim, todo mundo achava assim, Mariana, né, faixa preta, né, vai ter uma filha como? Vai ser lá, descolada, vai andar que nem ela, Não, e ela é totalmente diferente nesse sentido, assim, de ser extremamente vaidosa, de ser super feminina e querer se arrumar, e às vezes um pouco precoce pra idade, sabe? E eu fico assistindo isso, eu tenho uma amiga... A Selena, a gente conversa às vezes, né, e ela fala muito assim, a gente tem que deixar os filhos... serem, né? Esse deixar ser, às vezes é muito... É difícil, né? Porque num momento a gente quer muito guiar, no outro a gente quer cercear,
no outro a gente quer empurrar e estimular. Então, esse deixar eles serem eles... A gente entender qual é a mão naquele momento, né? Se tá prendendo muito, se tá soltando muito. É o grande desafio. É o grande... Mas Educar é muito cansativo, é muito difícil. Muito difícil. Mas é inspirador, né? É inspirador. E você acabou que na sua vida esportiva, né? Na luta... Você acabou sendo direcionada para a parte paralímpica, que acabou sendo a sua formação acadêmica também. Você direcionou aí o seu programa, né? Tanto no... O Estrito Senso, de uma forma geral, foi todo direcionado para a parte paralímpica. E você tem uma irmã especial. Você acha que isso acabou te direcionando, te deu um olhar diferente? Você buscou isso ou foi uma coisa que aconteceu? Quando eu tô falando dessa área, né? Eu tenho vivência em muitos meios. E essa minha vivência pessoal com a minha irmã, ela me dá muito subsídio para falar, né, de coisas muito específicas e legítimas, assim, né? Um lugar de fala de irmã de verdade, né? De uma pessoa com deficiência intelectual. Mas quando eu fui para a faculdade, eu imaginava que eu ia trabalhar um pouco na sua área, assim, na parte da fisiologia, da reabilitação, do treinamento. Não imaginava que eu ia, entre aspas, cair na área da deficiência, né, dos esportes paralímpicos, que foi realmente para onde eu fui. E você chegou a ter na faculdade, na sua época, educação física adaptada? Tive. Tá. Tive. Porque já foi uma coisa também de uns currículos um pouco mais novos. Porque, por exemplo, na minha graduação não tinha. E eu fechei o FRJ em 98. Quer dizer, foi uma coisa um pouco mais atual. Os currículos já a partir do ano 2001 que começaram já a ter esse olhar. Você tinha cursos de extensão, você tinha palestras, mas uma coisa ainda muito inicial. É verdade, é verdade. A Unicamp é muito pioneira nessa área, né? Então, eu acho que eu tive esse privilégio de ter aula com professores muito especialistas nisso, assim, e que realmente eram da área. Mas foi numa dessa que acabou que eu... Foi um pouco a luta que me levou para isso, porque... E também o lance de eu ser professora de inglês, né? Quando eu entrei na faculdade, eu estava trabalhando como professora de inglês, porque eu gostava muito de línguas. E é impressionante como o Francisco detesta e a Sofia ama. Né? E a Sofia já sabe várias palavras em inglês, em francês, é mó barato. E ele é todo da matemática, tem várias construções e sei lá. Então, é muito interessante, também, né? Como, né, assim, gente, eu gerei os dois. E essa coisa da língua sempre foi muito forte na minha vida. E me abriu realmente muitas portas. E dentro da faculdade, eu comecei a dar aula de inglês para alguns professores, né? Que queriam ali melhorar... Enfim, cada um com o seu objetivo. Pessoas que iam fazer prova de mestrado. E eu, com a minha experiência, ia pegando os horários vagos e dando aula. E aí, numa dessa, eu comecei a dar aula para o professor que era da disciplina de lutas, mas que também era de esportes adaptados, né? Não era o de educação física adaptada, mas era de esportes adaptados. E aí, dando aula para ele, comecei a frequentar o laboratório, comecei a ver as pessoas, ver colegas minhas de sala, né? Porque aí eu tinha uma rotina muito assim... Eu ia pra faculdade só pra fazer aula e ir embora. Eu não vivia a universidade, né? Nos meus 2 primeiros anos. Porque eu dava aula o dia inteiro. Eu treinava logo depois e emendava na faculdade. Saía correndo, né? Para o dia seguinte. Tá lá, dava aula no sábado. Então, não sabia nem o que era iniciação científica. Não sabia direito onde ficava a biblioteca. Me matava de estudar para aquela prova e pronto. E aí, nessa de dar aula para ele, eu acabei conhecendo outras pessoas. E aí, eles tinham um contato muito próximo com a Confederação Brasileira de Desportos para Cegos na época, e com o Comitê Paralímpico Brasileiro. E aí, estavam precisando de uma staff, mas tinha que ser mulher, né? Para atuar na Seleção Paralímpica de Judô feminino, que estava se preparando para Atenas. Mas eu nunca tinha trabalhado com cegos, eu nunca tinha trabalhado com pessoas com deficiência, só tinha minha irmã, assim, a única experiência que eu tinha era essa, né? E que me irritava muito em muitos momentos da vida como irmã mais velha, né? E aí ele perguntou pra mim, Mari, você tem interesse? Você quer ir? Aí eu quero, que legal, né? Experiência. O que o staff vai fazer? Basicamente era pra ser sparring, era pra treinar com elas, e eu, claro, né, auxiliar em todo o backstage ali da preparação para os jogos.
ser uma estagiária da comissão técnica, né? Mas fazendo todos os tipos de trabalho, inclusive treinando, né? Então, em vários momentos eu fui confundida com atletas, o que era legal pra mim, né? Porque, poxa, meu nível não é o nível de atleta de seleção, mas eu tava ali no meio, então também achavam que eu era cega, porque ou tinha alguma deficiência visual, porque tava ali no meio treinando, e a gente treinava com a seleção olímpica, então eu tive, né, a chance, eu conheci o Flávio Canto assim, e depois a gente fez várias parcerias até hoje, e vários atletas assim, né, justamente treinando juntos, mas eu, na minha humildade ali de staff, né, e só apanhava deles, claro. Mas eu era conhecida, né, em alguns senseis, eu lembro num treinamento que juntou Olímpico e Paralímpico, falou assim, aquela ceguinha luta bem no chão, né? Ela é boa no chão. Então, eu dava um trabalho ali no chão, né? E aí, foi assim que eu comecei no Paralímpico. Então, como eu estava envolvida com aquilo, eu acabei também querendo fazer pesquisa com aquilo. Então, acabei mudando muito a minha cabeça em relação à universidade. Aí, deixei de dar aula em todos os horários, né? Que nem eu dava antes, para conseguir fazer iniciação científica, para conseguir estar mais presente na faculdade. Então, foi um marco na minha vida, assim, a entrada na seleção paralímpica de judô. E aí, você continuou durante um bom tempo. Um bom tempo. E aí, é isso, eu fiquei bastante tempo no judô, acho que, sei lá, uns 4 anos seguidos, assim. Mas depois eu acabei migrando para outros esportes e para outras funções também, principalmente por causa da língua, né? Então, tá precisando de alguém para traduzir, não sei o que lá. Eu nunca tinha feito aquilo, Você nunca trabalhou com tradução simultânea. Tradução simultânea, também, ajudando árbitros, né? E aí essa função, assim, né, de alguns membros do Comitê Paralímpico ou da Confederação, cegos e que precisam de guia, e a guia também atua como uma assistente, né? Traduzindo e, enfim, estando presente em reuniões. Então, eu fui para muitos eventos, assim. Fui para China, para Turquia, para lugares incríveis. Para o Japão, para lugares incríveis, assim. Incrível, que você nem imaginava. Nem imaginava. Principalmente com pessoas com deficiência visual, né? Mas também, né, nessas oportunidades em grandes eventos, atuava com outros esportes paralímpicos também. E também vendo uma visão também da gestão que você também não tinha. Porque uma coisa você tá na função lá do atleta ou você tá na delegação esportiva. Mas você, como estava presente também nessas reuniões e nessa outra parte, você também via né, o backstage ali dos grandes eventos. Né? Então, uma oportunidade, uma visão também completamente diferenciada. Exatamente. Até porque acabou que eu fui um pouco para a área de arbitragem também, né? Então, de goalball, que é esse esporte que também é para cegos, mas que bem diferente do judô, né? Porque é mais um esporte coletivo e tudo mais. E aí fui árbitra dessa modalidade. Isso também me abriu muito, muito a cabeça porque hoje eu fico pensando assim, né? Como professora na universidade, que era um grande sonho, né? E que eu tô tendo a chance de realizar agora. Eu fico conversando com uma amiga maravilhosa, Juliana. Ela falou assim pra mim, sabe o que eu desejo pros meus alunos? Eu desejo que eles tenham postos de trabalho interessantes. E aí, essa nossa conversa, né, me fez pensar na minha trajetória, assim, como eu tive postos de trabalho interessantes, sabe? E o como, dentro da educação física, apesar de muitas vezes a gente ter um olhar mais marginalizado, principalmente em relação à remuneração, ao tanto que a gente trabalha, que é verdade, né? A gente acaba tendo que trabalhar em um monte de lugares para dar conta, para ter um salário, né, que seja compatível com as nossas demandas e tudo mais. Mas o como também é possível encontrar esses postos de trabalho interessantes, sabe? Então é isso, eu tava na delegação, depois eu tava na arbitragem, depois eu fui trabalhar no Comitê Rio 2016, e aí sim eu tava muito na gestão, né, e olhando e vivendo um mundo corporativo, né, essa coisa das reuniões, dos e-mails, tudo aquilo era novo para mim, porque eu era professora na escola, eu era professora no extracurricular, eu era professora na escola de inglês, né? Eu era professora do aluninho ali que queria um personal. Mas eu nunca fui, né? Nunca fui uma executiva, uma gestora, né? Então, entrar ali... Mas é isso, assim, olhar para tantos postos de trabalho diferentes e muito interessantes. Assim. Não, essa visão, essa fala com a sua amiga é incrível, porque
Às vezes, quando a gente entra, né, eu dei aula no primeiro período na faculdade. Quando eu comecei a dar aula na faculdade, eu dava aula no primeiro período, que era uma disciplina também, que era uma iniciação à parte esportiva na área de fitness. E aí, depois, eu comecei a dar aula no primeiro, no quarto período, que já era fisiologia do exercício, e ainda ficava no final com TCC. Então, assim, eu conseguia ver o aluno na entrada, no meio e na conclusão do curso. E você já vai ficando já com um olhar mais treinado, né? Você já vê o potencial do aluno ali no primeiro período. Assim, esse aqui vai se destacar. Essa daqui, você consegue identificar exatamente aquele aluno que é determinado, que tem um brilho no olhar, que tem força de vontade, que está ali realmente muito convicto daquilo que ele quer, e daquele que ainda está perdido, que ainda vai passar por alguns cursos ali até achar o caminho dele. Então, eu tinha, assim, um olhar muito treinado já para isso, aí depois eu ficava assim comigo, eu falei, bem que eu consegui identificar lá no início, eu tive razão. Porque a gente começa a ficar, né, com esse olhar realmente, assim, de você conseguir identificar características, traços ali, né, naquele aluno. E você está falando de ter postos, eu sempre falei isso desde o primeiro período para os meus alunos, né? Eu falei, a partir do momento que você entra aqui na faculdade, né, desde da sua conduta, do seu comportamento, da sua fala, da sua forma de você se vestir, do seu e-mail, que na época, quando começou o e-mail, eram uns nomes de e-mail, assim, surreais. Eu preciso falar o meu. Mary Bull, de Pitbull, @hotmail.com. Ele não existe mais, tá? Tá vendo? Aí a professora vai falar, sério, Mariana? É isso. Você pode, por favor, fazer um e-mail mais profissional? Genial. É uma constatação muito interessante. Porque você vê lá no início, assim, porque eu falava isso. Eu falei, aqui, né, essa questão de você vivenciar a universidade, tem muito essa fala. Eu não quero que o aluno seja passagem, eu quero que ele sinta a universidade, que ele vivencie, que ele tenha orgulho de falar que saiu daquela instituição. E que os colegas dele ali ao longo daquele curso são pessoas que daqui a pouco vão trabalhar com você em outras funções. Pode ser um empresário que vai te contratar daqui a pouco para trabalhar com ele. Pode ser alguém que está, né, gerenciando e que vai lembrar de uma pessoa com essas características. Então, assim, você não sabe, a partir do momento que você entra ali, qual vai ser o caminho que vai ser trilhado. Porque às vezes você entra com uma mentalidade e ao longo da faculdade muda completamente aquilo que você, né, se programou, vamos dizer assim, se planejou. Mas são surpresas bem gratas. E são surpresas também, se você está preparado, né? É aquilo que a gente fala, que fala da sorte, né? Mas aí tem a preparação aqui que está no caminho. Você teve oportunidades ali que surgiram, de repente, do ambiente, estava frequentando, o laboratório e tal. Mas se você não tivesse o inglês, se você não tivesse tentado, se você não tivesse a tua formação em luta. Então, assim, na verdade, o quebra-cabeça, ele foi se encaixando, mas de acordo com as suas formações, né? Então, assim, você falou da sua vida como professora, mas muito a sua vida como professora e do domínio da língua te abriu muitas portas, como você mesmo pôde falar agora, aqui em outras funções que você não imaginava, mas também até mesmo na didática. Na forma que você começou até a dar aula lá de personal, né? Com uma coisa que você acha que é uma coisa mais básica, mas que você já tem um olhar, uma didática, uma formação diferenciada. Então, acho que esse caminho, assim, foi muito legal você ter colocado e para poder abrir realmente, porque acho que a função aqui que eu falo, né, o podcast, fisiologia na prática. Eu estou falando muito mais de pessoas do esporte, pessoas da educação física que têm uma história importante para contar, que tem uma história para poder inspirar outras pessoas, porque o pessoal vê hoje assim, a Mari agora está na Unicamp, professora. A Mari trabalhou em 3 Olimpíadas. Ninguém sabe dos bastidores, aquele do iceberg, né? Ninguém sabe das horas lá que a gente fica sem dormir, dando conta de 2 filhos. Ninguém sabe que a Mari se vira no extinta Pata Rio, Campinas, com filho pequeno, com família, cada um no lugar. Então, assim, tem muita coisa da nossa história que eu acho importante para as pessoas que estejam aqui para poder compartilhar. Falar, não foi fácil. Nunca é fácil, né? Mas, assim, é determinação, é estudo, é esforço, né? Então, essa parte é uma coisa, assim, que eu acho que é muito legal a gente compartilhar, para as pessoas verem realmente. Você passou na Unicamp quanto tempo? Você é recém, né? É recente. Muito recente. É muito recente. Quer dizer, olha, ao longo da sua carreira, você falou, eu queria muito ser professora, eu queria muito voltar à universidade. Mas olha quantos anos da sua vida se passaram para você agora poder retornar à universidade. Exatamente. Mas é uma coisa que você nunca tirou ali
né, da tua meta, do teu, né, do teu caminho. Então, acho que essa história também é importante. E esse papel do aluno, eu acho que é muito legal, assim, esse discurso. Vamos tentar vivenciar, abrir possibilidades. Porque eu, por exemplo, eu me identifiquei com a pesquisa, foi praticamente no último ano da faculdade. Quando eu comecei a fazer o TCC-1, que ali eu falei, poxa, é isso que me faz brilhar os olhos. É esse ambiente aqui que eu me sinto em casa. É isso que me faz bem. E aí eu também tinha um curso de inglês que eu tinha feito, né? Na época a gente fazia curso de inglês quase que a vida inteira, né? Começava lá com 9, 10 anos e estudava, né? Então aquelas coisas da SCAA, 6, 7 anos estudando. Então eu também tinha o inglês que facilitava muito a questão dos artigos, da interpretação, da escrita. Então até essa questão que a gente parece uma coisa tão boba, mas que a gente vê o quanto que isso ainda fecha muita porta, né? Com certeza, com certeza. E como é que foi, assim, a Mari professora de inglês para Mari professora de educação física? Teve diferença, assim, virava a chave? Como é que era isso? Um interferiu no outro? Como é que ficaram suas aulas de inglês? Como é que ficaram suas aulas de educação física? Como é que foi essa mistura aí? Eu sempre digo que sei lá, eu acho que eu descobri que eu queria ser professora muito, muito novinha mesmo. Essas coisas é meio de filme e tal. Mas é muito verdade, porque as minhas brincadeiras, elas eram sempre dando aula pros ursinhos de pelúcia, pra lata de leite moça. As bonecas de bonecas, exatamente. Igual. Então, eu tinha um viés, assim, que hoje, olhando pra trás, sabe, faz muito sentido, né? E quando eu fui dar aula de inglês, eu realmente descobri que eu gostava daquilo. E eu era muito feliz dando aula de inglês. E eu vestia camisa real, assim, sabe? Eu era muito empolgada. Imagina, eu tinha 18 anos, acabado de fazer 18 anos. Então, a diferença para alguns alunos era mínima. E para outros, assim, eu era bem mais nova do que outros alunos, né? Então, eu tinha essa energia, eu tinha esse brilho no olho, muito, muito. E aí, quando eu fui, né, quando eu comecei a dar aula em alguns lugares, né, já na área de educação física, eu trazia muito também do que eu estava aprendendo ali, né, dessas dinâmicas, do como controlar a sala, do como chamar a atenção de todos, de como ganhar o aluno, né? Porque sempre teve essa capacitação, né, nos cursos. Sim, eu tinha um preparo, eu tinha um treinamento, né, então isso foi me ajudando. E às vezes tinha gente que tirava sarro, que tinha uma coisa... Eu dava aula no inglês tinha muito aí tinha uma coisa assim, ó. E aí eu dando aula assim, ó, aqui. Guys! E de ficar falando inglês, às vezes as pessoas, que metida que ela é, né? Mas, então, foi uma coisa que, sabe, assim, uma complementava a outra, uma ajudava a outra. Então, foi... E, assim, eu ainda fiquei bastante tempo já sendo professora de educação física, atuando já na área, mas sem tirar o pezinho de lá, porque eu gostava muito de estar lá, né? Então, nessas escolas e também na faculdade, ajudando essas pessoas, porque eu achava, gente, eu falava assim, aprender inglês é que nem aprender a nadar. É assim, isso vai se você não aprende, isso vai te limitar tanto, em tantos lugares, você vai se sentir tão incapaz em tantos lugares que você vai. É como não saber nadar, você vai pra uma cachoeira e aí, você não pode entrar, porque você não sabe nadar, você não vai querer entrar no mar, você não vai querer... Então, e aí eu falo isso lá em casa também, tem que saber, tem que aprender, mas não é bem assim, não é tão simples, né? Em casa nunca é tão simples. Nunca é tão simples. E vem cá, que história é essa de personal Power Ranger? A Mari é cheia de histórias, gente. Ela falou que tem muitas pra contar. Vou começar a contar aqui as histórias. Me conta um pouco disso. Como é que surgiu esse Power Ranger aí, personal? Tinha até uns alunos na faculdade que eu dava aula particular que falavam, lá vem o Forrest Gump. Mas eu usava as minhas histórias pra contextualizar coisas. Mas realmente, são muitas. E essa também tem a ver com inglês, porque eu era professora numa escola americana e... No extracurricular, né, de self-defense, né, de defesa pessoal para as crianças bem pequenas. E aí, um dia, o coordenador me chamou e falou assim, olha, tem uma mãe que veio me procurar, que o filho tá com algumas dificuldades motoras e tal, e ela queria um professor particular para ajudar. Só que a única coisa que ele gosta são dos Power Rangers. Então eu pensei em você. Por que será? Aí eu, tá. Aí ele, mas ela é americana, pelo menos você vai ganhar em dólar.
E o caramba, depois eu descobri que, assim, eu tinha que ganhar em, sei lá, em pounds, porque, meu Deus, foi um super desafio. Mas aí era isso, ele tinha 4 anos, e aí eu chegava pra dar aula, ele já vinha todo fantasiado. E aí eu tinha que inventar as histórias e tal, e também me fantasiar, né? Então eu era sempre um dos monstros dos Power Rangers. Eu pensava assim, nossa, se algum amigo, alguma amiga minha me vê assim, cara... Entrando nessa... saindo do carro! Como assim? Não, eu ia de moto, né? Então, assim... Não! Conta isso! Você já ia de Power Ranger na moto? Ou Não. você chegava e você vestia? eu chegava... Agora eu quero detalhes. Eu chegava e eu me vestia, mas assim, ele tinha as fantasias que ele me obrigava a usar, né? E eu ali, começando a carreira, eu aceitava, né? E aí eu levava as minhas espadas, eu tinha umas espadas em casa, então eu levava. Eu ia na moto, a espada pra fora da minha mochila, assim. E era curioso, porque ele tinha uma dificuldade de fala. Ele era... eu acho que tudo normal da idade, né? Olhando agora que eu sou mãe e que, né, estudei mais a infância. Mas, assim, ele tinha uma dificuldade de fala, era um pouco fanho, assim, e só falava inglês comigo, né? E aí tinha algumas coisas que dificultavam muito a nossa... Porque eu queria criar um vínculo com ele. Eu falava, não, eu tenho que criar um vínculo com ele, porque aí as coisas vão dar certo. Ele vai topar fazer as coisas que eu tô propondo, porque nem sempre ele topava, né? E aí eu lembro que teve um dia eu falei assim, Aiden, qual é o nome do seu pai? Em inglês, né? Qual é o nome do seu pai? Ele, oh, it's on. Eu, oh, John. Ele, no, I said on. Eu, oh, Tom. Ele, não, Tom. Eu, ok, legal. Bacana, nunca soube o nome do pai dele, nunca soube. E como ele não topava muitas coisas, né? Às vezes ele tinha ali alguns comportamentos desafiadores. E um dia ele cuspiu no meu rosto. E a mãe dele sempre falava assim, Aiden, I'm gonna get the spoon, I'm gonna get the spoon. Ela vai pegar a colher, o que ela vai fazer? Ela vai dar uma coisa horrível pra ele comer, sei lá, negócio com gosto. Não entendia, né? E aí, nesse dia que ele cuspiu na minha cara, ela pegou a tal da colher, era uma colher de pau deste tamanho. Pra ameaçar o garoto. E eu, entendi que colher é essa? E, mas foi divertidíssimo, assim. Ele usava as roupas já com os musculinhos, assim. Então, ele vinha todo... No final, rolou, sabe? Mas virou, assim, virou um meme, de certa forma, ali com os meus amigos. Porque eu era sempre um monstro do Power Ranger. E, Mari, assim, você tem textos lindos. Você é uma escritora incrível. Daqui a pouco a gente vai falar do seu livro. Mas como é que surgiu, assim, a escrita na sua vida? Você gostava de fazer diário? A partir dali você ficou uma coisa... primeiro uma catarse, depois virou poesia. O que te inspirava? Como é que surgiu, assim, esses textos? A construção desses textos? A gente é da época das cartas, né? Então, eu sempre escrevi muitas cartas. E eu tinha minha bisavó, que morava no Ceará, e que a gente se correspondia. Ela amava escrever, e aí a gente escrevia muito. E aí, era isso, assim, né? Tinha família aqui no Rio, amigas aqui no Rio, então também escrevia. Aí, tive um namorado aqui, então a gente namorou à distância, né? Nessa época mesmo, de passar perfume na carta, aquelas coisas bem roots, assim, mas bem bonito, sabe, de se ver. Então eu tinha realmente, acho que uma facilidade, um desejo de escrever. E um dom também ali. Né? Um dom, assim, eu diria. E que eu fui desenvolvendo na escola, e gostava de fazer redações, e aí gostava quando quando o professor me chamava para ler a redação e tudo mais. E quando eu passei no vestibular, assim, a minha nota da redação, eu podia ter entrado para medicina na Unicamp, que era o curso mais concorrido, né? Eu tirei uma nota muito alta. Então, eu via que eu realmente tinha uma potência ali, né, em escrever. Tinha meu diário, tinha tudo isso, assim. Mas quando eu fui morar na França, eu tava nessa época dos blogs, assim, né? E aí eu lembro de ver uns amigos que tinham um blog para contar sobre uma volta ao mundo e tal. E aquilo me inspirou de alguma forma. Eu falei, eu fui sozinha, né? Então eu via muitas coisas que eu queria compartilhar.
E aquilo ficava meio borbulhando dentro de mim, sabe? Era como se eu ficasse narrando as coisas que estão acontecendo. E aí eu acho que eu tenho que escrever sobre compartilhar isso. essa experiência, quero compartilhar isso tudo que eu tô vivendo. Isso, e coisas curiosas, engraçadas. E eu tenho um humor, assim, meio sarcástico, que eu queria... E não tinha ninguém, né? E aí eu comecei a escrever por causa disso. E aí criei esse blog, que na época era Aventuras Franco-Brasileiras, em Toulouse. E aí ia contando as histórias, e aí lembrava... E era sempre uma coisa meio analítica, assim, né? De olhar pra infância e de lembrar de uma história da infância. E aquilo me lembra o que tá acontecendo aqui, eu fazer essas associações. E aí isso foi se tornando... foi crescendo, assim, né? Eu tinha os meus amigos e amigas que acompanhavam, que comentavam. E, de repente, houve a possibilidade de postar isso no Facebook. E aí isso foi aumentando. Então, as pessoas foram lendo realmente. E aí eu fui vendo que a minha escrita foi se transformando, assim, também, muito a partir do que eu estava vivendo, né? E aí, quando eu estava morando na França, aconteceu ali a grande tragédia da minha vida, que foi a morte do meu pai, né? E ele ficou doente, e é isso, assim, ele era muito ativo, né? Do jiu-jitsu, não sei o quê, e a gente muito parceiro, muito... se apoiava muito e tal. E aí ele fica doente, e em 2 meses ele morre, né? E eu... fazendo doutorado lá, vim pra cá, consegui me despedir e tal, mas assim, foi uma grande tragédia. E foi muito repentino muito tudo. repentino e muito inesperado. Então aquilo foi... Era como se jorrasse em mim aqueles sentimentos e aquela potência, dor também, aquela dor, você tava em tudo, luto, tudo. Tudo. Então a escrita foi me salvando, assim, sabe? De muitas formas. Eu acho que eu deixei de... entre aspas, emburacar, assim, né? Porque é isso, assim, é muito fácil, né? A gente... Hoje em dia, né? A gente precisa tomar remédio, a gente precisa tentar sair daquele lugar, né? De depressão. E óbvio que a gente tem muitos gatilhos. Eu acho que uma morte dessa, né? Ela era um grande gatilho. E tudo que veio depois, né? Porque a minha irmã acabou, entre aspas, sobrando pra mim, no sentido de agora realmente... A responsabilidade é minha, porque minha mãe já tinha um quadro de esquizofrenia e tudo mais. Então, de repente, né, a menina privilegiada, branca, que estava fazendo parte do seu doutorado com bolsa sanduíche na França, ela se torna a grande responsável por uma família, né, sem trabalho, com uma bolsa que não servia mais pra nada. Dá pra sustentar. E por tudo que ficou ali, né, depois daquela morte. Então, cara, aquilo, acho que foi assim... E a escrita foi me salvando, e foi me empurrando, sabe? Então, quando eu leio esses textos, às vezes eu olho para textos e falo, caraca, olha isso! Né? E hoje em dia a minha escrita já mudou muito. Eu acho que eu gosto, inclusive, mais da escrita de hoje, que eu acho que ela é mais objetiva, ela traz umas coisas profundas, mas também faz umas críticas interessantes, e é mais politizada, que era uma coisa que eu não era muito... Mas também foi todo um processo de maturidade, né? Exatamente. Você precisou passar por tudo. Essa história toda precisou acontecer para você chegar na escrita de hoje. E é isso. Hoje é uma escrita mais madura, né? Mas aquela escrita também era bonita. E para você, você fez o teu doutorado sanduíche. Era uma coisa também que você queria muito estar fora, assim, no exterior? Era uma coisa que você já visualizava? Porque, assim, na época do meu doutorado, eu queria muito estar fora, mas eu não podia, por causa de filho pequeno, por causa de trabalho, por causa de responsabilidades. Então, foi uma coisa que eu falei, não, meu pós-doc é fora. Uhum. Não, é inegociável, né? Aqui eu estou negociando comigo mesmo. Legal. Mas o meu pós-doc não tem como, porque eu queria uma coisa exatamente que me desafiasse, eu queria viver essa experiência fora. E quando você está fora, por mais que você tenha apoio da família, tudo... Você fica muito isolado. Por mais que você tenha, né, uma rede de suporte, você fica muito isolado. E você passar por esse turbilhão de sentimentos assim ainda e voltar com muito peso, assim, deve ter sido enlouquecedor, realmente. Assim, como é que foi fechar o seu doutorado com essas emoções e com essa reviravolta na sua vida? Assim... Eu sempre tive essa coisa com as línguas, então logo eu tinha muita vontade de morar fora, né? E eu era uma professora de inglês que não tinha essa vivência. Então era como se faltasse um pedaço de mim. E muitas vezes eu me olhava, né? Aquela coisa da síndrome da impostora, eu falava assim, ai, mas eu nem mereço estar aqui, né? Porque eu nunca morei fora, eu nem tenho essa experiência. Então, e as outras professoras, os professores
tinham normalmente, né? Enfim, muito jovem, mas muito desejo. E meu pai tinha várias questões, assim, imposto de renda, não sei o que, nunca deu certo de eu conseguir ir pra fora. Então, eu tive algumas oportunidades, inclusive, pela luta, mas nunca deu certo, meu visto não era aprovado e tal, por causa disso. Então, eu vou pra universidade, que a Unicamp eu considero, de verdade, uma mãe pra mim, eu já escrevi sobre isso, e realmente foi, porque eu fiz tudo por ali, né, e uma universidade como a Unicamp, né, que tem estrutura e que não tá abandonada e que, enfim, independente de governos, tá ali, se mantém, né? Referência. Né? Uma referência internacional. Eu vi essa chance de poder ir para fora através desses editais, dessas bolsas, dessas possibilidades, né? Principalmente na pós-graduação, né? Então, no mestrado, apareceu essa. E, assim, eu tinha uma coisa... O espanhol eu aprendi na escola, né? Eu tinha essa matéria na escola. E aí, depois, quando eu era professora de inglês, eu acabei aproveitando para fazer aula. E aí, meio que me formei ali no espanhol. Então, eu já tinha um espanhol fluente. E aí, quando apareceu essa bolsa, eu tinha já um desejo de morar na França. De falar francês, já era a língua que eu queria estudar e já estava pegando essa disciplina, já estava fazendo aula de francês na faculdade mesmo, né? Como eletiva, né? Mas aí apareceu essa bolsa para Espanha. E ali uma amiga minha já tinha feito esse mesmo processo antes, então já sabia a universidade e tal, né? E pronto, consegui a bolsa. Falei, cara, não era o que eu queria, não queria ir para Espanha, mas beleza. Tá valendo, tô na Europa! Eu quero Europa! Com bolsa, né? Com passagem, com tudo. Pego um trem e vou pra onde eu quiser depois. Eu tinha um namorado, a gente tinha uma relação super legal. E eu lembro que meu pai falou assim, mas você vai deixar ele aqui? Eu falei, óbvio, se ele quiser, ele vai. Mas assim, é claro, eu vou deixar tudo aqui. Então, deixei os trabalhos, deixei, né, várias coisas e fui pra lá. E, nossa, foi muito maravilhoso, gente. Meu ano na Espanha foi muito, 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 muito incrível. Eu fui muito feliz. E uma das coisas que eu acho, que você deve ter percebido também, do morar fora, e que eu falo isso assim, né? Essa coisa de você ser estrangeira, é o quanto você sozinha, você é só você, né? Assim, você é a Dani. Eu era a Mariana. Eu não era a Mariana, filha do Chicão. Eu não era a Mariana, aluna do não sei quem. Eu era a Mariana, né? Então, as pessoas me conheciam e gostavam ou não de mim por aquilo ali que elas estavam vendo e conhecendo. Né? Então, isso era incrível. E essa oportunidade de você olhar para o lado e você aprende alguma coisa. E você... É uma palavra, é uma coisa que as pessoas fizeram. Uma esponjinha, né? Querendo pegar tudo possível. Então, assim, foi uma experiência incrível, incrível. Eu voltei, assim... E isso porque eu tive uma questão na universidade que foi curiosa, né? Que o professor acabou me reprovando na disciplina que eu fiz, que não habilidades de deslizamento, habilidades de luta. E eu era a única estrangeira que fazia prova em espanhol, que não fazia prova oral e que ajudava os outros estrangeiros, né? Tinham poloneses, tinham eslovacos, não sei o quê. E logo nas habilidades de luta? Habilidades de luta, e eu fui reprovada. E aí a gente teve uma indisposição lá, e teve uma coisa meio... um certo preconceito ali pela estrangeira. Mas aquilo me fortaleceu tanto, sabe? Eu vi que a minha universidade era tão forte. Óbvio que na hora eu tive vergonha. Falei, como que eu vou falar isso no Brasil, que eu reprovei? Acho que no começo eu nem falei muito. Mas, de fato, eu reprovei. E eu, olhando pra trás, vejo, assim, que, na verdade, claro que eu ia reprovar. Porque quando a gente for falar do livro, a gente vai falar sobre isso. Porque eu pensava realmente muito diferente deles, sabe? Só que eu só era uma aluna. E lá na Europa, a distância entre professor e aluno, ela é quilométrica, é um abismo, né? Enquanto aqui a gente tem esse vínculo, a gente tá ali junto com o aluno, a gente deseja tudo isso pro aluno. Não que eles não desejem, né? Mas eu acho que lá não tem essa proximidade. Você consegue essa proximidade quando você já está no status de professor. Aí você é de doutor para doutora e você tem esse respeito. Exatamente. Um respeito até insuperável do que você tem aqui. Você fala, não, professora doutora é um posto, uma referência, assim, para você. Agora, realmente, a gente tem essa proximidade que lá não, é o aluno e o doutor, isso né? me chocou, né? É bem afastado. Imagina, eu dava aula de inglês pro meu professor orientador, imagina. Então, a gente tinha uma outra relação, né? E chego lá e encontro com isso. Mas tirando isso, assim, ou
com isso, né, a experiência se fez muito robusta em todos os sentidos, assim, né? É isso que você colocou, assim, pra mim, incrível, porque eu também fui mãe muito nova, porque eu engravidei no meio do meu mestrado, que também não estava programado, mas foi. Então, o único momento que eu estive, a Dani, já sem a responsabilidade de filho, porque ela também ficou aqui com o pai dela, né, de não ter responsabilidade de família, de não ter responsabilidade de casa, de trabalho. Eu era Dani estudante, que estava vivendo naquele momento só para ela, né? De ir para a faculdade, de estudar, de aprender, de estar no laboratório. Então, assim, é o que você falou, é uma experiência incrível, né? Você come a hora que você quer, você, né, faz o que você quer na faculdade até fechar o prédio você fica, você só tem responsabilidade com você mesmo. Então, você realmente você faz uma imersão. E essa imersão não é só imersão acadêmica, né? É imersão completa, cultural, incrível. Que aí realmente social, que passa qualquer outro. Então, assim, essa experiência que eu desejo para todo mundo, que eu falo para todos os meus alunos. Tem oportunidade, qualquer oportunidade fora do Brasil, né? De iniciação científica, até sanduíche. Vá. Não perca, porque realmente é um divisor de águas. E eu vejo até minha carreira profissional... É uma Dani pré e pós-doutorado. Não vou dizer nem do meu doutorado. Eu acho que quando eu voltei do pós-doutorado, eu voltei com uma visão acadêmica, institucional, até mesmo porque, como foi Inglaterra, né? Você sabe como é que é isso lá fora. Você tem muito essa questão da aproximação com a indústria, do pesquisador correr atrás do fomento, de você fazer uma pesquisa aplicada. Então, a minha visão de pesquisa, a minha visão acadêmica mudou muito. Então, eu falo que foi um game changer ali na minha carreira, né? Tá fora. Então, isso é muito legal. Você trocar essa experiência é muito legal, né? Até me animou para o pós-doc aqui. Então vamos. Aproveita que já está na universidade. Aproveita que os fomentos estão retornando. Estão retornando, graças a Deus. E voltando um pouquinho desse texto que você falou, né, da sua escrita. Essa escrita, porque é uma escrita muito diferente da escrita acadêmica, de um artigo científico. Mas quem tem habilidade da escrita abre caminhos. Como é que foi... Você escrever em inglês, óbvio que é muito mais fácil, né, do que para produção de conhecimento. Mas como é que foi você conciliar esse texto um pouco mais de ideias, literário, né, uma coisa muito literária, para um texto muito formatado. Ainda mais o texto em inglês, que ele é muito objetivo, muito objetivo, É engraçado, assim, que eu nunca tive essa dificuldade, assim, de transitar nesses textos, né? Mas uma das grandes dificuldades que eu tive foi escrever em francês, né? Porque aí, quando eu vou pra França e que eu chego lá achando que eu falo francês e que, na verdade, não falava nada, e com um orientador já professor emérito da universidade, então com mais de 70 anos, então um francês com mais de 70 anos, né? Muito rígido e muito assim... Meu Deus, quem é essa brasileira que tá aqui querendo fazer doutorado comigo aos 28 anos? Eu que já me aposentei. Por que eu tenho que aturar isso? Mas assim, eu achei curioso. Isso tá bom. Vem, vai. Você quer vir, vem. Quem é essa louca? Essa louca. Mulher, luta. Que? Né? E aí eu chego lá, assim, eu, né, toda sorridente, carioca, calorosa, né? E ele assim... Sorriso demais. Sorriso, uma reunião aqui, primeira reunião na casa dele, eu mal sabia falar bonjour. Ele já me chega, assim, juro, uns 8 livros, assim, empurra, fala assim, olha, então fichamento desses livros aqui para a próxima semana. E eu, aí já vamos pensar na sua coleta, e tudo muito assim. E aí, fichamento era inglês não. Porque o primeiro e-mail que eu mandei para ele foi em francês, que uma amiga escreveu. Aí ele me respondeu em francês e falou assim, olha, mas se você quiser se comunicar comigo, é apenas em francês. Esquece inglês, né? Então, acabou que na minha carreira acadêmica, claro que eu tive momentos de escrita em inglês que foram mais fáceis, até pela minha facilidade, mas... quando eu chego lá e tenho que escrever em francês, é assim, o terror pra mim. E como eu, por ser professora de línguas, eu tinha uma coisa de querer falar tudo muito certinho. Quando eu cheguei lá, que eu vi que eu não conseguia falar certinho, eu tive um bloqueio. Então, eu não conseguia mais falar. E aí, eu tinha dois meios que eu transitava. Era o laboratório com os senhores e senhoras que já estavam ali há muitos anos, né? E que tinham
uma linguagem muito formal e muito acadêmica, né? E eu ia pro jiu-jitsu, porque eu arrumei um lugar pra eu treinar jiu-jitsu. E eram uns garotos, assim, de 20 e poucos anos, que só usavam gírias e falavam ao contrário, sabe assim? E eu, assim... E aí, eu usava os termos completamente errados uns com os outros. Eu chegava lá falando no treino do jiu-jitsu, falando como uma senhora. E chegava falando como... Da rua! E... Então, essa parte foi muito desafiadora, muito desafiadora. E o escrever ali, no final, acabou saindo, né? E aí, óbvio, com uma morte no meio do caminho. E voltando pra lá, tipo, eu cheguei lá, depois que meu pai tinha morrido, um mês depois. Ele apertou a minha mão e falou assim, bom coragem. Tipo, vambora, boa sorte. Eu entendo o que você passou, mas daqui pra frente a vida vai seguir. E você vai entregar o que você precisa entregar. E vai escrever, minha filha. Vai ocupar sua cabeça. Então, eu ia lá escrever no blog, e ia lá escrever em francês. E, na época, as ferramentas Google nem eram tão, minha filha. Ai, se tivesse o Google Tradutor, Não é, ai, não se tivesse chat. Não tinha chat. Ai, se a gente já tivesse a inteligência artificial na época. Exatamente. Minha vida teria sido um pouco mais fácil, eu te garanto. As pessoas não podem reclamar. Agora, Mari, além dessa escrita, assim, você falou que tem muita história. Algumas outras curiosidades, assim, da Mari que só quem convive pertinho de você, assim, que sabe. Deixa eu pensar. Cara, eu acho que eu tenho essa... Eu sou uma pessoa muito animada, né? Então, eu tenho um lado, assim, eu amo festas, amo estar com amigos, eu amo... E eu sou leonina, eu acho que quando... Eu já coloquei isso na minha cabeça, né? Que quando eu me aposentar, eu quero muito ser escritora e astróloga. Acho que você pode começar junto. Pode começar junto, já começar a estudar isso. Você conseguiu fazer outras línguas, vamos na astrologia. Eu tenho um interesse, assim, pelo esoterismo e pela astrologia em especial, muito... Eu sou muito zoada pelas minhas amigas que são mais céticas, né? Então, isso é uma curiosidade sobre mim. E eu sou leonina, né? Então, eu tenho essa coisa do leão de ser... de ser espontânea. E o meu ascendente é Libra, então eu tenho uma coisa que me equilibra ali. Eu não sou essa leonina completamente. Mas quando eu estou num ambiente social, com música... amigos, aí o leão... Realmente, ele sai da jaula, esse leão. Então, esse leão, ele fica aprisionadinho aqui e, de repente, ele escapa, né? Eu sou aquário, mas minha lua é leão. É, lua e leão. Minha lua é escorpião ainda, então ela tem uma coisa aí... Mas a Libra, acho que, segundo o astrólogo que me acompanha, me deixa socialmente aceita, né? Mas eu tenho, assim, eu acho que uma coisa legal que eu vivi esses últimos meses, né? Porque eu passei no concurso em outubro do ano passado. E aí, né, tava trabalhando numa escola como professora de educação física. E aí, quando o ano acabou, né, eu saí da escola e até eu assumir, que foi meados de maio desse ano, início de maio, eu tive esse período sabático, né? E as pessoas falam de períodos sabáticos e falam, né, desse tempo, assim... O que fazer quando não se trabalha? Né? E eu tinha recebido ali minha rescisão, então eu tinha um dinheirinho ali pra me manter. E, cara, eu fui viver uma vida, sabe? Que, assim, eu acho que a gente não pode esperar a aposentadoria pra viver essa vida, sabe? Concordo. Ela, assim, do jeito que ela foi, não dá, porque a gente tem que trabalhar também, a gente tem coisas pra fazer. Mas, assim, foi muito incrível, que sabe? Que foi aquela Kombi? A Kombi veio antes, a Kombi... Tem uma Kombi na história, Tem gente. Uma viagem história. aí com essa Kombi. Tem uma Kombi na história. O meu sogro tem uma Kombi e o Caio achava legal. E aí, um dia falou pra mim, vamos ter uma Kombi. Não, vamos ter uma Kombi? Vamos ter uma Kombi? Será? Vamos ter uma Kombi? E aí, ficamos naquela... Tá bom, então vamos ter uma Kombi. Então... E aí, a gente foi atrás e comprou a Kombi... E a ideia é que um dia ela vire uma Kombi, assim, só para viagens, mas hoje é
É o nosso carro, é o nosso veículo, que muitas vezes não entra no mercado, as pessoas acham que a gente tá entregando coco na praia. E a gente vive umas coisas curiosas, assim, eu consigo manter o bíceps em dia graças ao volante da Kombi. Mas essa Kombi me serviu muito agora nesse período sabático também, porque é isso, eu tirei o tempo pra ir surfar, pra fazer coisas que eu vou fazer aula de yoga, eu vou estudar, eu vou ler mais, eu vou... Tudo aquilo que a gente fala assim, eu Não queria, tenho não tenho tempo pra agora, isso. Então, eu meio que listei ali, o que é tudo que eu não tenho tempo pra fazer, o que eu desejo fazer, né? Tocar violão. E aí, eu faço análise, eu sou uma pessoa muito analisada, né? Assim, preciso. Inclusive, ela não fala pra mim assim, olha, Mari, você vai ter alta, né? Você vai ter alta. Ela só fala assim, o que você acha da gente se encontrar de novo essa semana? Até a próxima. Você Salário tá garantido. Você tá precisando de mais um encontro. E eu amo, assim, essa coisa da psicanálise. Eu acho incrível. E até foi um pouco do que eu estudei com esse professor lá na França. Tinha bastante a ver com a psicanálise, né? Mas eu fiquei muito... Quais são esses meus desejos? E aí fui um pouco na minha adolescência, quando eu... eu gosto do fulano porque ele toca violão. Eu gosto do ciclano porque ele anda de skate. Eu gosto de... E aí eu vi que, na verdade, eu tava... Assim, né, a gente sempre tá projetando no outro. A gente quer no outro aquilo que, na verdade, a gente queria na gente, né? Então eu peguei esses meses pra ir investir em tudo aquilo que eu queria ter, sabe? Que eu acho que, de alguma forma, eu tinha, mas não tava tendo espaço, né? Então foi maravilhoso. Eu toquei violão... Eu surfei, eu andei de skate, eu fiz yoga, meditação, fiquei mais tempo com os meus filhos, olhei pra mim, sabe? Me conectei com pessoas que eu não conhecia e foram encontros incríveis também que apareceram. Então, assim, foi tão maravilhoso. Recomendo muito. Gente, quem puder, tire um ano sabático, se não for um ano, um período, né? É muito bom, é necessário, né? É necessário, muito necessário. E eu acho que é exatamente o que você falou. A gente fala tanto de saúde mental, e às vezes são tantas coisas assim que são pequenas, né? Não precisa ser uma viagem incrível para Nova Zelândia, né? Não, são pequenas coisas que te fazem falta e que suprem as suas necessidades ali, que te preenchem, né? E essa coisa do a vida é agora, né? Não é só quando eu me aposentar, né? Não é só quando eu... que a gente vai demorar um pouquinho para aposentar. Cada vez mais difícil. Então vamos viver o agora, porque a gente não sabe como é que é o dia de amanhã. E nessas escritas todas, temos... sim, eu trouxe de presente para você. Então, agora fala aqui pra câmera, mostre. Esse livrinho, meu bebê. É o meu primeiro livro, sozinha, né? Eu participei de capítulos de livros acadêmicos, participei de capítulos de livros literários até, né? Mas é o meu primeiro livro. E ele é muito especial para mim porque ele traz aqui conceitos que são do mestrado e do doutorado e que, de alguma forma, viraram referência de ensino das lutas, pelo menos no Brasil, né? E eu tinha uma coisa, assim, na minha trajetória na luta, ela foi muito especial, assim. E em um determinado momento, o meu sensei, esse que me obrigava a treinar judô também, ainda bem que ele me obrigou. Tá vendo? Ele falou assim pra mim, olha, eu tenho um livro aqui, e era de uns espanhóis, que depois eu acabei conhecendo quando eu fui pra lá. Ele falou, tem esse livro aqui, eu acho que você vai gostar bastante dele. E ele me deu esse livro, e era sobre judô, né? Mas eles pensavam muito além do judô. Eles pensavam em métodos de ensino que fossem aplicáveis também a outras modalidades de luta, né? E eu pensava assim, poxa, se a gente tem se a gente pegar o esporte coletivo, por exemplo, né? E a gente tem métodos de ensino que falam de transferência, né? De uma lógica, de uma dinâmica que está presente no basquete, que está presente no hand, que está presente no futebol. Como que eu não vou falar disso na luta? Com certeza eu tenho uma dinâmica aqui que existe, né? Então eu comecei a me interessar muito sobre isso, assim, quais são os aspectos comuns que existem nas lutas e que um professor de educação física que não tem formação em luta, né, pode ensinar, por exemplo, porque
né, a luta veio dentro dos parâmetros curriculares nacionais, depois agora está presente na BNCC, né, na Base Nacional Curricular. E assim, se tá ali, a professora de educação física tem que ensinar. Como é que ela ensina? Ele não tem a formação. Como é que ela né? ensina se ela não tem a formação? E o que ela vai ensinar? Ela vai ensinar só a técnica? Porque a luta é só isso? A luta é só a técnica? Por que as pessoas começam ensinando a luta através dos golpes e não da luta? E isso me instigava muito, porque na primeira vez que eu fui lutar jiu-jitsu na academia, o garoto falou pra mim, era um faixa laranja, ele falou assim, agora a gente vai lutar. Eu falei assim, tá, mas como que é isso? Ele, lutar? Mas eu não sei lutar. Mas você vai usar aquilo que você aprendeu aqui. Não fazia o menor sentido pra mim. Ele começou a rolar comigo pra lá e pra cá, eu não entendia nada. E aí eu comecei a pensar, não, peraí, por que a gente não aprende a lutar primeiro e depois a gente aprende as ferramentas pra isso? Então, no mestrado eu fui um pouco nesse caminho. E isso tá aqui dentro. E no doutorado, quando eu cheguei na França, eu descobri o que eu achava que ninguém falava sobre aquilo. Na verdade, estava sendo publicado em francês há muito tempo. Eu estava na 3ª série, 4º ano, sei lá, em 1991. E esse meu orientador, esse senhor, ele já tinha falado sobre o saber lutar, que é justamente esse saber comum às modalidades de luta. E aí eu fui estudar, e aquilo foi uma descoberta, Dani, foi tão incrível pra mim. E cada texto eu não tô inventando a roda tá lá. Eu só preciso ajudar ela a rodar. Eu preciso levar isso pra lá, eu preciso que as pessoas entendam e saibam do que ele tá falando. E aquilo, cada texto, essa coisa dessa descoberta, né, da pesquisa, cada texto que eu lia dele e do laboratório dele, eu falava... Era incrível, sabe assim, era muito, muito tesão de ler o texto. E esses textos, de repente, por estarem sempre em francês, também foi o que dificultou a gente ter o conhecimento. Exatamente, porque a gente faz a grande... 95%, a gente absorve inglês. Os outros não têm praticamente visibilidade, é muito pouco. Foi muito isso. E aí, quando eu começo a estudar aquilo, e aí, né, pensar a tese... a partir daquele conhecimento, daquele saber, aquilo era tão bonito, e a minha tese foi em cima daquilo. Lá você estava realizada. Eu estava muito realizada. Então, por isso que, mesmo com tudo que aconteceu, eu fiz questão de voltar para lá e de terminar, porque era um desejo muito pulsante em mim, sabe? E eu tenho muito orgulho. Tem gente que fala assim, ai, nossa, meu trabalho de mestrado, doutorado, eu guardo ali, porque eu não gosto nem de olhar. Não, eu tenho, nossa, eu me orgulho. E leonina, né? O que eu trouxe pra você também foi do mestrado. Editado. Temos hoje troca de livros. Que legal! Adoro presentes. Super orgulhosas dos nossos filhinhos aqui. Dos nossos filhinhos, né? E eu acho isso muito legal também, né? Porque... eu acho que pra gente, mulheres, né, na pesquisa... A nossa trajetória já é diferente, né? A gente vai prestar um concurso, a gente tem a nossa licença maternidade, que hoje em dia é computada ali, mas assim... não é só a licença, né? Todo o tempo que a gente deixa de produzir, de publicar, porque a gente tá fazendo outras coisas. E porque a gente quer realmente também fazer essas outras coisas. E o quanto o nosso caminho, ele é diferente, como a gente começa atrás e... enfim, não é uma vitimização. A gente é prejudicado, né? Exatamente. Não é querer ser vítima, mas é prejudicado pelo processo biológico. Né? Quando você vai fazendo social, essas escolhas ali. Assim, não é só o período da sua gestação fora. É o que você deixa ali pelo menos uns 3 a 4 anos da sua vida, exatamente, que é impactado por aquele momento da sua gravidez até a criança pequena, até você voltar da sua licença maternidade, né? Então, realmente, a concorrência é desleal. É muito desleal. Agora que a gente está tendo, né, fomento, bolsa específico para mulheres, ainda com fomento ainda baixo, mas já específico para pessoas, né, recém-formadas. Mas é uma discussão ainda que é muito recente. Muito recente. Que também está sendo levantada em vários congressos também, coisa de uns 5 anos para cá. Que também era um assunto que também era muito velado. Muito velado. Ninguém falava. Mas a partir do momento que você chega num papel, que você tem voz, você está fazendo, né, participando de um congresso, que você tem assim, abertura, espaço para poder falar, eu acho importante a gente se colocar e falar realmente, né, da diferença que a gente tem. É desleal os concursos.
Então, assim, você hoje entrar para um concurso, a gente já tem até isso aí em publicação acadêmica, né? Enquanto a publicação das mulheres cai, no momento da licença maternidade, a publicação dos pesquisadores homens aumentam, né? Sobe. Então, assim, é uma relação realmente muito desleal. Então, a gente é vitoriosa em vários aspectos. Eu acho que por isso que a gente tem que estar com esse espaço da gente falar, de mostrar outras mulheres, tocar nesse assunto, de tocar nesse assunto, de falar, olha, a gente faz pesquisa, é difícil, né? Tem filho, tem pai no meio do caminho, tem morte, tem morte e vida, tem separação, né? Tem nascimento, tem separação. Recomeço, E assim, mas a gente nesses... E, na verdade, se você pensar bem, é a vida. A vida não é, né, tranquila. Só que, quantos anos que a gente passa estudando? A minha vida inteira foi estudando. Eu nunca parei de estudar em nenhum momento da minha vida. Então, se você pensar ao longo de uma trajetória acadêmica, quantos anos? Eu já tenho de profissão, só de profissão já tenho aí 23 anos de profissão. Então, assim, muita coisa vai acontecer. Não vai ser uma vida linear. Não é steady state. Não existe. Não existe steady state. Então, eu acho importante a gente se colocar... E também ter espaço de falar assim, outras mulheres, de se apoiar e falar, olha, a sua trajetória é linda, com todas as suas dificuldades, mas é o momento. Então, a sua entrada na universidade, eu queria falar também isso aqui, né? Depois desses anos todos, retornar à Unicamp. E agora, já como uma docente, como uma professora, doutora, adjunta... entrando no primeiro estágio, né, da vida acadêmica, é muito gratificante, né? Ainda mais numa instituição que você tem toda uma trajetória. Muito. É gratidão, é retorno, é retribuição, é muito legal. Não, é muito especial para mim. É isso, porque todos esses percalços aí no caminho, né, por ser mulher, na luta também foi, né? Foi luta! Foi luta mesmo, né? Porque é isso, é um ambiente majoritariamente masculino e que muitas vezes desconfia da mulher ali, né? O que ela tá fazendo aqui, né? Nesse espaço, faixa preta, será que é mesmo? Né? Então a gente tem que essa coisa do se provar o tempo todo, né? E aí estar fora da academia... Para mim, foi muito difícil. Então, eu fico esses 5 anos no Comitê Rio 2016. Depois, eu vou para a escola, né? Aparece um concurso. Acabou, não teve mais. Né? E aí, eu vou para a escola. E a escola me dá... Né? O chão da escola me traz muita... renova, recheio, né? Renova assim, a criança, né? Renova. E é um trabalho menos intelectual para mim, isso me desmotivava em alguns momentos, né? Porque eu queria pesquisar, eu queria produzir, mas eu tava ali, assim, né? Pensava aqui e botava ali em prática, né? Uma atrás da outra. Então, isso era desafiador e era cansativo e me deixava... de novo, para trás, né? Quando a gente pensa nessa corrida para chegar no concurso, né? Para concorrer, eu tô fora da academia, né? As pessoas não... Então, esse livro aqui, ele também vem selar uma trajetória e, de alguma forma, um período, né? Que eu achava assim, não, as pessoas não lembram mais que eu existo. As pessoas estão me citando, estão falando de mim, mas as pessoas não estão me convidando. As pessoas esqueceram. Eu tô aqui, eu tô viva. Eu tenho 38 anos. Agora já um pouquinho mais. Mas, assim, né? Eu tenho 30 e poucos anos, eu tô aqui e não estão me convidando. Por quê? Porque eu não tô na academia? Porque você não está na academia. Né? Então, agora, desde que eu assumi, eu já recebi uma série de convites. Mas e aí? O que mudou, O que mudou? né? O que aconteceu? Né? Eu continuo a mesma pessoa. Agora você está vinculado a uma instituição de ensino superior. É isso, né? Então, isso faz muita diferença. E, para mim, era realmente um sonho estar ali na Unicamp, né? Trabalhar com as coisas que eu mais, né, produzi, publiquei, lutas, esportes paralímpicos, esportes adaptados, pessoa com deficiência... Cara, e tá ali agora, ser colega de professores que foram meus professores, minhas professoras, né? Os funcionários, né? Que eram aquelas pessoas que você convive no dia a dia, que te salvam muitas vezes. Vai na secretaria. Que estão ali. E não, calma, eu vou te ajudar. E agora, preciso de documento urgente. Estão comigo. E saber que essas pessoas estavam na torcida também para eu entrar. Então, assim, isso pra mim é muito especial voltar pra lá, apesar,
né, de ainda estar estruturando como vai ser essa vida e de amar o estilo de vida que eu tenho aqui no Rio, mas eu também tenho conexões ali que são muito, muito valiosas e eu tô realmente muito feliz de estar de volta. Esse daí é meu. Esse é seu. Dá licença, eu quero Esse depois é dedicatória, mas dá licença. Já tá aí a dedicatória. Gente, para minha querida amiga Dani, companheira de e de jornada, com carinho, Mari. Ai, amei. Gente, esse aqui é meu. Mas eu quero saber, quem quiser, quando vai ter lançamento, já teve, vamos, off. Ele já tá na Amazon. Já está, Ensino e Aprendizagem das Lutas, já está disponível. Gente, tá na Amazon, tá no mundo, tá né? No mundo. Por favor, sem desculpa, deixa eu botar aqui close. Mas a gente vai ter um lançamento físico agora em agosto, dia 25. Rio ou Campinas? Rio, por enquanto Rio. Campinas vai ter também, mas ele já tá aí, já tá disponível e o maior prazer pra mim poder compartilhar também. Então, olha, eu já me convidei porque eu estarei presente no lançamento aqui no Rio. Óbvio. Quem sabe em Campinas também, né? Dependendo da agenda, estaremos lá. Pode deixar. Mas eu vou divulgar aqui também, mas enquanto isso, a Amazon, né? A Amazon, já tá na Amazon e no site da editora também, editora Apris. Apris. A mesma editora que a gente fez a nossa coletânea de 100 anos lá do livro das FX. Ah, que legal. Muito legal. Pois é. E vem cá. Então, a gente acabou antecipando, estamos acabando. Isso tudo, mas assim, novos projetos, voltar para a universidade, escrever mais livros, pós-doutorado. O que a gente tem de novidade aí enquanto você está nessa vida Rio Campinas? Eu tô muito nessa fase de entendimento, né? Assim, do como vai ser, que linha que eu vou, né, seguir dentro da universidade. Criar seu grupo de pesquisa. Criar meu grupo de pesquisa. A gente já tem ali alguns grupos que eu tô vinculada. Mas tô trilhando esse caminho, né? Óbvio que a gente que é, né, dessa carreira, a gente pensa no pós-doc, eu penso, mas por enquanto ainda não, preciso me estabilizar. Mas eu tenho... Essa coisa da escrita literária é muito forte em mim, né? Então eu tenho muito desejo de publicar esse meu livro com essa coletânea de crônicas que eu escrevo. Então isso também é um projeto pessoal aí. Toma força. Mari, está acabando. Ai, obrigada. Uma pena, mas assim, muito bom. Obrigada por compartilhar a sua história. Obrigada por estar aqui. É que eu sempre falo, né? Por inspirar outras pessoas, saber que é possível, diante de todas as dificuldades. A gente sabe que a vida acadêmica é uma vida, né, de muitas, muitas dificuldades, mas, por outro lado, também uma vida muito encantadora. Uhum. A gente poder, né, ter essa oportunidade de influenciar pessoas, de estar, né, transmitindo conhecimento, de estar trazendo inovação, estar divulgando o nosso país também lá fora, né, fazendo parcerias. Isso aí realmente não tem preço. Então, assim, é muito bom ter uma colega depois de quem se encontrou na praia. Saber, né, a profissional que você é, o que você traz para a profissão, a sua história de vida. Obrigada por compartilhar. E aí eu sempre acabo, assim, um podcast com uma brincadeirinha, aquela coisa meio Marília Gabriela, sabe? Tipo, complete a frase. Podcast com a Dani é... Podcast com a Dani é espontâneo e intelectual. Muito obrigada. Um prazer, eu amei mesmo, muito obrigada. Gente, fica ligado que daqui a pouco tem mais novidade aqui no canal. Beijo.